Você tem ideia de onde realmente está na pirâmide social do Brasil? A sua renda, o seu patrimônio e até o lugar onde você mora dizem muito mais do que você imagina. Hoje, vamos revelar a verdade por trás das classes sociais e talvez você descubra que não está onde pensava. Sejam bem-vindos ao canal Crônicas do Investidor. Ao longo deste vídeo, vamos escalar degrau por degrau essa pirâmide, do chão até o topo. E mais do que números, você vai enxergar a realidade por trás de cada classe. Porque no Brasil, ser classe média pode não significar o que você acha que significa. Pronto para começar? Vamos lá. A forma como medimos as classes sociais por aqui está simplesmente ultrapassada. É como tentar usar uma régua torta para medir a vida das pessoas. No Brasil, o IBGE classifica as classes sociais com base na renda familiar mensal, de A até E. Mas me responde com sinceridade. Isso realmente diz alguma coisa sobre a sua qualidade de vida? Será que esse número consegue traduzir a realidade de quem mora do seu lado ou mesmo a sua? Pensa comigo. Duas famílias ganham exatamente R$ 8.000 por mês. A primeira vive em São Paulo, paga aluguel, coloca os filhos em escola particular, tem um carro financiado, vive no limite. A segunda mora no interior de Minas. Tem casa própria, os filhos estudam em escola pública, andam a pé e guardam parte do salário todo mês. No papel, essas duas famílias estão na mesma classe social. Na vida real, não podiam estar mais distantes. É por isso que só olhar a renda mensal não basta. O que realmente importa é o contexto, o custo de vida, as escolhas, as prioridades e, acima de tudo, as condições de onde e como cada um vive. Mas o IBGE ignora tudo isso. Usa um número frio, a renda da família, para definir quem você é na sociedade. Só que nas finanças pessoais, a conversa é outra. O que faz diferença na sua vida financeira não é quanto entra para casa inteira, é quanto sobra para você. A sua renda individual, a sua capacidade de consumo e investimento pessoal. E aí vem um fator silencioso, mas que muda tudo. Onde você mora, porque localização muda o peso de cada real no seu bolso. Segundo o próprio IBGE, quem ganha entre R$ 1.500 e R$ 6.000 por mês por pessoa está na classe média brasileira. Mas olha o absurdo. Você pode ser considerado classe média mesmo devendo até o pescoço. Mesmo que viva numa área violenta ou que o seu salário inteiro vá embora só para pagar contas e comer. É como se a gente colocasse todo mundo dentro de uma mesma caixa, só porque ganha mais ou menos parecido. E é aqui que entra uma abordagem mais justa e mais realista. Que tal analisarmos não apenas o quanto você ganha, mas o quanto você realmente tem? Neste vídeo vamos adotar uma perspectiva diferente, a renda per capita. Ou seja, vamos olhar para o quanto cada pessoa efetivamente recebe por mês. E vamos mais além. Vamos falar sobre patrimônio investido. Um tópico raramente discutido, mas essencial. O grande ponto é: seu dinheiro está trabalhando para você ou ele mal consegue descansar na sua conta? E, ao olharmos por essa lente, começamos a perceber uma camada ainda mais invisível da sociedade. Uma camada que raramente aparece nos estudos, mas que revela a face mais cruel da desigualdade. Existe uma faixa que muitos sequer consideram, a classe F. Ela é formada por pessoas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza, com menos de R$ 218 por mês. Isso mesmo, menos de R$ 8 por dia. Agora, pare por um instante e imagine. Como seria tentar sobreviver com esse valor? Não estamos falando de cortar supérfluos ou adiar planos de consumo. Estamos falando de falta de comida, de não saber se haverá um teto amanhã. Para quem está nessa realidade, poupar é algo inimaginável. Investir? Um privilégio tão distante quanto o horizonte. A luta diária não é por liberdade financeira, é por dignidade. E é por isso que, quando falamos sobre educação financeira, é essencial ter empatia. Porque, infelizmente, nem todos estão começando a corrida do mesmo ponto. Um pouco acima, encontramos a classe E, uma realidade ainda marcada por limitações severas, mas com uma estrutura mínima que garante, ao menos, a sobrevivência. Na classe E, as condições melhoram um pouco em relação à extrema pobreza, mas a vulnerabilidade continua profunda.
Estamos falando de uma renda de até R$ 1.087 mensais por pessoa. Um valor que, para ser sincero, mal oferece o suficiente para garantir a sobrevivência. A grande maioria das pessoas nesse grupo vive em regiões periféricas, onde a infraestrutura urbana é precária, o transporte é ineficiente e os serviços públicos, como saúde, educação e saneamento, são, na melhor das hipóteses, deficientes ou, na pior, inexistem. A insegurança alimentar é uma constante. Muitas famílias enfrentam a luta diária de conseguir colocar comida na mesa. O acesso à saúde é limitado e, embora as escolas públicas estejam presentes, a qualidade do ensino raramente oferece uma chance real de romper com o ciclo de pobreza. Mas essas pessoas não têm apoio? Sim, em muitos casos há algum tipo de assistência social, um teto modesto, uma rede mínima de apoio comunitário. Essas são as chamadas estruturas de sobrevivência frágeis, instáveis e muitas vezes temporárias. E é justamente essa fragilidade que torna impossível pensar no futuro. O foco está no agora, na luta pelo básico. Poupar, investir, são conceitos tão distantes que parecem inalcançáveis. Não por falta de vontade, mas pela total falta de espaço. Quando cada centavo é contado para garantir o mínimo, não há margem para pensar a longo prazo. Aqui, a liberdade de escolha não existe. O consumo se limita ao absolutamente essencial. E muitas vezes, nem isso é garantido. E aqui, entramos no que muitos chamam de o Brasil de verdade. A classe D é onde se encontra a maior parte da população, equilibrando sonhos e dívidas no mesmo prato. A classe D representa uma fatia significativa da sociedade, com uma renda mensal que varia de R$ 1.087 a R$ 2.403. Esse grupo vai de quem enfrenta sérias dificuldades até quem, sem luxo, alcança alguma estabilidade. Contudo, essa faixa de renda está longe de oferecer conforto financeiro, e os orçamentos familiares permanecem extremamente apertados, com pouca margem para investir em educação, saúde ou lazer. Em termos de consumo, a classe D já experimenta uma certa inclusão digital. Hoje, muitas pessoas dessa classe têm acesso à internet, celulares e, em muitos casos, até a um notebook. No entanto, a realidade financeira ainda é marcada pela instabilidade. Mesmo com essa inclusão tecnológica, o poder de compra continua restrito e as opções de poupança e investimento são limitadas. Estima-se que, em média, uma pessoa da classe D consiga poupar entre 1% e 3% de sua renda mensal. Para ilustrar, quem ganha R$ 1.745 por mês consegue poupar apenas cerca de R$ 35. Esse valor, embora simbólico, reflete a dura realidade de uma vida em que os recursos são escassos, o que torna quase impossível pensar em um futuro financeiro mais seguro. Mas, e se essa pessoa decidisse mudar sua estratégia? E se, em vez de apenas consumir, ela começasse a investir, mesmo com o orçamento apertado? Suponha que ela inicie um investimento regular de R$ 35 por mês aos 25 anos, com uma taxa de retorno de 6% ao ano. Aos 35 anos, ela poderia acumular cerca de R$ 5.700. Embora pareça pequeno, esse valor representa um avanço importante, superando a média de poupança de muitos na mesma faixa de renda. E se você está nessa faixa de renda e já tem mais do que isso guardado, parabéns. Você já está fazendo o que a maioria não consegue. Já a classe C vive outro dilema. Por fora, parece estável, mas por dentro, ainda há uma vulnerabilidade latente. Agora chegamos à classe C, com renda familiar mensal entre R$ 2.403 e R$ 4.807, embora tecnicamente classificada, classe média. Essa faixa é, na prática, uma classe em transição, entre a vulnerabilidade das camadas mais baixas e o conforto ainda distante das classes mais altas. É uma classe economicamente ativa, que conquistou marcos como acesso a plano de saúde, financiamento de automóveis, crédito e, em alguns casos, escolas particulares para os filhos. No entanto, essa sensação de estabilidade muitas vezes é ilusória. A estrutura financeira da classe C ainda é frágil e altamente sensível a choques inesperados.
Uma demissão repentina, uma emergência de saúde ou uma crise familiar podem desestabilizar completamente o orçamento e, em muitos casos, levar à inadimplência. Não há colchão financeiro robusto. O equilíbrio é frágil e frequentemente sustentado por dívidas rotativas ou financiamentos longos. Em termos de formação de patrimônio, a classe C ainda está longe da tão sonhada independência financeira. A média de poupança nessa faixa é de cerca de 5% da renda mensal. Para alguém que ganha R$ 3.500, isso representa R$ 175 por mês. Embora esse valor possa parecer modesto, ele é um passo importante na construção de uma reserva de longo prazo. Se investido com disciplina, esse valor mensal de R$ 175, a uma taxa de retorno de 6% ao ano, pode se transformar em mais de R$ 29 mil ao final de uma década. Embora esse montante ainda não garanta liberdade financeira, ele pode ser o início de um fundo de emergência ou do capital inicial que permitirá, no futuro, investir de forma mais estratégica. A classe C, portanto, vive entre dois mundos. Já superou a fase da mera sobrevivência, mas ainda não alcançou a tranquilidade financeira. A chave para romper essa barreira está na educação financeira, no desenvolvimento de hábitos de poupança e na adoção de uma mentalidade de investimento de longo prazo. A liberdade financeira não começa com grandes valores, mas com consistência e visão. Subindo mais um degrau, encontramos a classe B, um grupo que já conquistou muito, mas que ainda vive com o medo constante de cair. Com uma renda per capita entre R$ 4.807 e R$ 9.614, quem está aqui já faz parte dos 10% mais ricos do Brasil. Surpreso? Pois é, muitos que pertencem a essa faixa nem se reconhecem como ricos e com razão. Afinal, ter uma renda elevada não significa necessariamente estabilidade financeira. Essa é a realidade de muitas famílias que vivem em bairros valorizados, possuem ensino superior, contam com plano de saúde, um carro quitado na garagem e, em muitos casos, a casa própria. À primeira vista, tudo parece resolvido, mas ainda existe algo que persiste mesmo aqui: o medo. Medo de perder o padrão de vida, de não conseguir manter os filhos na escola particular, de não ter um plano B em caso de imprevistos. E por quê? Porque, apesar da renda expressiva, a maioria ainda não acumulou um patrimônio que proporcione tranquilidade e liberdade real de escolha. A taxa de poupança de fato melhora. Fica entre 8% e 15% da renda mensal. É um avanço, mas ainda está longe de ser suficiente para alcançar a independência financeira sem depender exclusivamente do trabalho. Vamos a uma conta simples. Imagine alguém que ganha R$ 8.000 por mês e consegue poupar R$ 800, 10% da renda. Investindo esse valor com um retorno médio de 6% ao ano levará cerca de 25 anos para alcançar um patrimônio de R$ 1 milhão. E isso, claro, em um cenário ideal, sem emergências, sem interrupções, com disciplina total. Ou seja, mesmo com uma boa renda, a liberdade financeira ainda está distante para a maioria. O segredo, nesse ponto da jornada, não é apenas ganhar mais. É investir melhor, diversificar as fontes de renda e proteger o que já foi construído. Porque aqui, a preocupação não é mais sobreviver. É preservar, é consolidar. No topo da pirâmide, encontramos a classe A. Um grupo pequeno, mas que concentra grande parte da renda e do patrimônio do país. Aqui, a renda per capita ultrapassa os R$ 9.614 por mês, uma realidade vivida por menos de 3% da população brasileira. Esse grupo seleto é formado por empresários de sucesso, executivos de alto escalão, profissionais liberais de elite e servidores públicos em posições estratégicas. Em muitos casos, o patrimônio líquido já ultrapassa R$ 1 milhão. Alguns vivem de renda. Outros estão muito perto disso. No imaginário coletivo, são os ricos e, sob a ótica da renda e do consumo, realmente são. Mas existe um paradoxo aqui. Nem todos que chegam ao topo entendem o que significa estar lá. Há quem viva cercado de luxo, mas sem reservas. Com financiamentos longos, cartões estourados, investimentos mal alocados, um estilo de vida que custa caro, mais caro do que a renda permite sustentar no longo prazo. E é justamente aqui que o perigo da ostentação se torna mais sedutor.
Quanto maior o salário, maior a tentação de elevar o padrão de vida. E, muitas vezes, maior também o risco de viver uma vida de aparências. A verdadeira classe A, no entanto, não se define apenas pelo quanto se ganha. Ela se distingue por algo mais raro e valioso do que dinheiro: o tempo. Porque no topo, a conquista mais importante não é dirigir um carro importado. Não é ter acesso a tudo. É poder escolher. Escolher com quem estar, onde viver, o que fazer com os próprios dias. Essa é a liberdade definitiva. Manter o padrão de vida, não com o esforço do mês, mas com o que já foi construído. Renda passiva. Planejamento de longo prazo. Controle emocional diante das tentações. Esses são os verdadeiros sinais de quem alcançou a elite financeira. E aqui, o maior luxo já não é o que se compra, é o que se vive. E agora que a gente chegou até aqui, em qual classe social você realmente se vê? Não apenas com base na sua renda, mas com base na sua vivência, no seu esforço, na forma como você lida com o dinheiro, com os imprevistos e com os seus sonhos. Porque a verdade é que os números contam uma parte da história, mas nunca contam tudo. Viver no Brasil, muitas vezes, é equilibrar o presente no fio da esperança. Uns lutam para sobreviver o hoje, outros tentam construir um amanhã, mas todos enfrentam, de alguma forma, as marcas de um sistema desigual, que mede riqueza pelo que se ganha e não pela liberdade que se tem. No fim das contas, a classe social importa, sim. Mas o que mais importa é o que você faz com o que tem. Como transforma o pouco em algo maior. Como decide construir apesar de tudo. E se hoje você tem clareza de onde está, pode finalmente traçar o caminho para onde quer chegar. Então me diz, você está onde gostaria de estar? E se não está, o que vai fazer a partir de agora? Se esse vídeo te ajudou a refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque por aqui a gente ainda vai falar muito sobre caminhos. E cada passo importa. Até mais!